Esse é o Mamãe é a Chefe, um podcast sobre empreendedorismo do ponto de vista de mães que equilibram os pratinhos da maternidade. Dessas coisas que só mãe entende, sabe? Eu sou a chefe Júlia Andrade, sou empresária, chefe de cozinha, jornalista e mãe da Laura, que talvez seja a minha principal função. Então vem comigo que Mamãe é a Chefe. Seja bem-vindo a Mamãe é a Chefe, esse projeto lindo, maravilhoso, que eu fiz um mistério para lançar, mas finalmente saiu. É um podcast sobre empreendedorismo do ponto de vista de mães que precisam de equilibrar os pratinhos da maternidade, da empresa, da casa, de tudo aquilo que só mãe entende, sabe? Então, por isso, eu tô aqui hoje, para trazer um pouco do meu lado jornalista, que quase ninguém sabe que ele existe. Eu sou a chefe Júlia Andrade, chefe de cozinha, empresária, jornalista, mãe da Laura, que talvez seja a minha função principal. Hoje eu vou entrevistar uma cliente que, graças ao meu trabalho, acabou virando uma amiga. A gente foi se encontrando, vendo que tínhamos várias coisas em comum. E foi uma das primeiras convidadas que eu pensei em trazer, porque, gente, uma médica que resolve largar aquilo para poder empreender com decoração, com algo que você podia nem imaginar que era, e tá fazendo sucesso, tá trabalhando com o que ela ama, Fernanda Domecq. Seja bem-vinda ao nosso podcast. É um prazer ter você aqui. Para mim é um imenso prazer também estar aqui. A gente tem uma sinergia muito boa, né? Aí agora a gente vai tentar explorar um pouquinho mais aqui. Vamos. Na verdade, assim, quando eu comecei a pensar no projeto, eu já tinha umas convidadas em mente, que eu tava até falando pra Fê, que eu falo que eu tive um surto coletivo da minha cabeça. Então eu falei, cara, eu tenho que fazer um podcast pra falar sobre o que eu converso com todo mundo. Porque toda vez que a gente encontra, é sempre uma, cara, e de embalagem, e de fornecedor, e como é que tá isso? O que você tá pensando disso, daquilo? E é sempre o mesmo papo. Eu comecei a ver que eu sempre tive o mesmo papo com empreendedoras que eu convivo. E eu falei, gente, a gente precisa de falar sobre isso. Porque eu sempre vi essa sinergia de todo mundo que empreende, tem as mesmas dores. Exatamente. Tem os mesmos problemas. A gente sabe que os problemas, a gente vive para resolver. Eu acho que eu vi você falando isso um dia. É o meu mantra. Depois que eu assumi esse mantra para minha vida, mudou muito a forma de empreender. O empreendedor, ele foi feito para resolver problema. Cada hora vai ser um problema diferente, mas vai ser sempre resolver problema. Então, eu acho que quando eu internalizei isso, para mim foi muito mais fácil lidar com o empreendedorismo. Exatamente. Eu vi você falando isso e eu falei, cara, realmente, o meu dia é resolver problema. E às vezes resolver os problemas que a gente mesmo cria, né? Que é tipo assim, eu preciso lançar. Vou fazer um podcast. E aí, eu lembro quando eu pensei, eu falei, cara, tem uma lista de pessoas, tava a Fernanda. Primeiro, vou te agradecer a confiança, porque não existia podcast, não existia identidade visual, não existia o projeto, não existia estúdio, não existia nada. Só existia um mato e a Júlia falando, vamos fazer? E você falou, vamos. Mas é um pouquinho do empreender feminino, né? A gente consegue enxergar lá longe e ver... Antes de qualquer coisa. Antes de qualquer coisa. Então, vamos começar, Fê. Como começou? Porque eu falei, cara, eu vou começar com a Fernanda, porque Fernanda, médica, descobri isso depois, médica, larga tudo pra criar a Ferdan. Temos que falar da Ferdan. Acho que a gente tem muitas etapas, né? Muitas etapas. Mas eu acho que pelo que eu entendi, Ferdan não foi o primeiro... Não foi o primeiro. Então me conta. Vamos lá. Vamos tentar resumir isso aqui, Quem né? É Fernanda? Fernanda é filha de pai e mãe, com uma irmã. Meu pai faleceu, eu tinha 8 anos de idade. E isso foi uma coisa que deu uma mexida muito grande na minha vida. E eu tenho certeza, a Maria tem meu pai comigo até hoje, mas eu tenho certeza que muito do que eu sou hoje foi porque o que eu tive que fazer em relação à ausência paterna. E a minha mãe, com 42 anos, que é um exemplo absurdo de mulher, com 42 anos se viu viúva com duas filhas, né? E como é que eu sustento, né? Então, eu cresci, eu tenho... Hoje, a minha mãe já faleceu, minha mãe faleceu tem 7 anos. A minha irmã, ela sempre foi um referencial muito grande para mim de vida. Ela é minha sócia, inclusive, na Ferdan. E eu cresci dentro de uma situação onde, né, falando levemente de psicologia, por mais que meu pai tenha morrido, isso não deixa de ser um abandono, né? Então você cresce com aquela sensação de, se eu não for uma boa filha, a minha mãe pode deixar de me amar, porque as crianças, ela tem isso dentro da cabeça delas. Isso elas foi acham... muita terapia, né, Fê? Foi muita terapia, que ai de mim se não fosse minha terapia. Então ali a gente entendeu e fez esse panorama onde
por conta disso, eu precisava ser uma filha perfeita. Por quê? Senão minha mãe poderia deixar de me amar. Balela. Né? Hoje, eu repito muito para os meus filhos. Qualquer coisa que você fizer, não vai mudar o que eu sinto por você. Coisa que, se minha mãe tivesse falado, teria ajudado a minha vida. Mas ela não tinha o menor conhecimento disso. Talvez nem fosse internalizar tanto. Mesmo falando, é uma coisa que realmente é o processo da criança. Eu sei isso porque eu tenho uma amiga que perdeu a mãe muito nova. E é isso, é um luto que você não sabe nem como é que lida com aquilo tão pequeno. Não, tinha situações, às vezes, tipo, 2, 3 anos depois de meu pai ter morrido, eu ver de costas alguém parecido com meu pai, eu começava, viu, eu falei, ele não tinha morrido, ele tava ali, enfim. Que loucura. E aí, isso cresceu em mim duas coisas que moldaram toda a minha vida adulta. A primeira foi o perfeccionismo, porque eu precisava ser a filha perfeita. E o segundo foi, por querer ser perfeita, eu não podia desagradar as pessoas. E se você não quer desagradar alguém, é só você falar sim pra ela o tempo todo. Então foram duas coisas muito latentes que formaram muito da minha personalidade. E eu tenho certeza que por mais que tenham sido ruins, porque é sofrido você ser muito perfeccionista, você consegue chegar mais longe, né? Paga um preço alto, mas você consegue chegar mais longe. Então, isso foram duas coisas que moldaram muito a minha personalidade. Bem, minha mãe sozinha para sustentar as filhas, eu, com adolescente, eu não tinha coragem de chegar para minha mãe e falar, eu quero uma blusa nova, eu quero a blusinha. O que eu fiz? Muito cedo fui trabalhar. Minha tia tinha uma escolinha e eu ia lá, ajudava. Cuidar das crianças na hora do intervalo, ajudava... Como é que era o nome daquilo, gente? De fazer... De imprimir prova, lembra que tinha um cheirinho de álcool? Esqueci o nome daquilo. Rodava a prova para ajudar quando estava em época de prova para as crianças. E fui, né, trabalhando para tentar ajudar. Em momento nenhum eu precisava contribuir com as despesas do lar, mas era a forma que eu tinha de ter as minhas coisas. Então, isso eu comecei com 14 para 15 anos. E aí, depois passou um tempo, ainda estava na escola, fiz curso de telemarketing e comecei a trabalhar com telemarketing numa empresa que, eu não vou falar o nome, mas que ainda está funcionando, ainda existe. E foi nesse momento que eu conheci o Davi. Eu tinha 17 anos, Davi 22. O Davi já trabalhava, o Davi trabalhava com o pai desde os 15, então ele já tinha uma vida muito diferente, né, de uma menina de 17, que vem da Baixada Fluminense. Ele tinha uma vida, né, muito humilde, muito trabalhadora, e foi muito legal o nosso encontro. Então, assim, eu tenho uma vida até o Davi e uma vida depois do Davi. Ele é uma pessoa, assim, que me incentivou muito, e é muito legal. Hoje eu repito muito isso, que a gente tem que agradecer às mulheres que no passado lutaram para que a gente pudesse fazer o que a gente quisesse. Apesar de ter um ônus de que fazer o que a gente quer significa que a gente tem que também empreender e trabalhar. Né? Então, não só basta a gente ter que cuidar da família, do filho, também tem que trabalhar e dizer que é boa, porque senão não é o suficiente. E trabalhar bem. Trabalhar bem. Mas o Davi, ele sempre teve esse senso de querer que eu fosse alguém... Porque ele falou, eu quero crescer, eu vou continuar crescendo, mas eu quero que você cresça também. Eu quero ter uma sinergia, eu quero que a minha parceira não esteja parada no tempo. Então, ele sempre me estimulou muito a fazer o que eu quisesse. Então, ali, eu já tinha vontade de fazer medicina, só que engravidei. No último ano da escola, já tinha terminado a escola, tinha acabado de acabar a escola, foi na transição, eu engravidei. A gente estava namorando 1 ano e pouco, e aí, aquele baque, né? 18 anos. 18 anos. Não, eu tinha 18, meu filho nasceu com 2 semanas depois de eu fazer 19. E aí, primeiro grande desafio foi, filha perfeccionista, como é que chega para falar para a mãe que ela falhou, né? Porque não deixa de ser descuido. E foi muito engraçado, porque a receptividade da minha mãe foi absurda, ela ficou imensamente feliz, e aquilo ali já mudou muito o panorama. Só que eu já estava namorando 1 ano e pouco com o Davi, eu morava em Nova Iguaçu, o Davi morava no Flamengo. Então, a gente acabava dormindo muitas vezes um na casa do outro para poder ficar junto. Então, a gente estava praticamente casado. Só que a gravidez antecipou isso. E aí, Vitor nasceu, eu dei um timing. Quando ele estava com 1 ano e pouco, eu tentei voltar para fazer curso pré-vestibular, para, né, voltar ativa. Não consegui, foi difícil. Eu morava no Recreio, minha família inteira de Nova Iguaçu. E o Recreio era só mato, não tinha nada. Então, era difícil a vida. E aí, engravidei da minha filha. Ele tinha 4 anos e quando eu estava amamentando ela, eu passei para a faculdade. Então, de medicina. De medicina. Meus livros de medicina, meu filho está fazendo medicina. De leite, não, tem. Eu deixava aberto o livro com um marca-texto, um monte de rabisco, que minha filha via o livro lá e ia lá rabiscar. Lindo. Minha vida foi assim. Eu fiz a faculdade inteira com 2 filhos.
graças ao apoio da minha mãe, o apoio, né, o suporte da minha mãe e o suporte do Davi, tanto financeiro quanto, né, de entender que eu precisava me dedicar àquilo. E aí minha faculdade inteira foi desse jeito. E assim, eu estava muito, muito realizada. Durante a faculdade, né, é um mundo de possibilidades. Eu queria fazer cirurgia geral, depois fazer cirurgia plástica. Acompanhei praticamente 5 anos. Dos 5 anos da faculdade, acompanhei a cirurgia geral no Hospital da Posse. E lá, eu falei, eu vou fazer cirurgia. Só que no ano que eu me formei, minha mãe fez o diagnóstico de câncer. E aí, minha vida parou. Porque eu falei, agora eu vou dedicar a ela. E talvez o cuidado que eu pude proporcionar à minha mãe como médica foi o maior benefício que eu colhi na medicina. Se hoje eu pegasse meu diploma, jogasse no lixo e falasse, você nunca mais vai poder exercer a medicina, tudo tá bem. bom, tá pago, ótimo. entendeu? E aí fui cursar medicina. E isso atrapalhou, entre aspas, os meus planos, porque para fazer cirurgia geral, são, em média, 80 a 100 horas por semana. Eu tenho e uma eu já amiga pensava, cirurgiã. como é uma loucura. que eu vou dar conta disso com 2 filhos? E é plantão. Plantão, sábado, plantão, domingo, plantão, não tem plantão. dia. E ali eu olhei e aquilo me assustou. Eu falei, caramba, como que eu vou administrar isso? E aí a gente morava no Flamengo, a gente tinha acabado de comprar a casa na Barra, precisou fazer um monte de obra, minha mãe no hospital, então... E aí eu perdi o timing de fazer a residência. E nesse meio do caminho, meu marido estava fazendo triatlon, e ele teve uma lesão. E ele me falou, quem que é o médico que vai tratar isso? Eu falei, olha, de cara eu falo que é médico ortopedista, mas eu acho que como você faz triatlon, deveria ser um médico do esporte. Que hoje é um pouquinho mais conhecido, porém, naquela altura, não existia. E aí ele tinha um grupo do Flamengo e o grupo da Barra, que no total devia ter uns 120 ciclistas. Ele perguntou, alguém indica algum médico de esporte? E ninguém indicou. E ele falou pra mim isso, falou, nossa... Não existe isso? Aí eu falei, que interessante, vamos entender o que um médico de esporte faz. E aí passei a entender e achei espetacular. O Davi, parte do trabalho dele é descobrir novas tecnologias. E aí eu comecei a fazer a pós, em seguida a gente começou a ver pelo mundo como eram os laboratórios de medicina do exercício. A gente foi em Londres, lá tinha o Team Great Britain, né, que era onde estava o laboratório olímpico deles, e a gente descobriu um monte de coisa. Comecei a comprar os meus equipamentos para montar uma clínica de medicina do exercício aqui na Barra. Enfim, conheci meu sócio, abri o LPH, que é no Humaitá, tá aí até hoje. Eu tenho um orgulho absurdo do que a gente construiu lá. Porém, o que aconteceu? Eu fiquei 6 anos direto lá, assim, trabalhando full. Dedicada. A gente saiu de uma unidade pequena que ficava dentro da Casa de Saúde de São José. A gente foi para um prédio anexo enorme, com 900 metros de uma clínica de reabilitação que não tem no Brasil nada igual, sabe? É incrível o que a gente tem lá de tecnologia e de conhecimento, sabe? Só que o que aconteceu? Eu comecei a perceber que as horas trabalhadas versus a remuneração que eu tinha não eram compatíveis, porque a nossa vida foi mudando bastante. E, paralelo a isso, teve um momento que marcou muito a minha vida, que foi o motivo pelo qual a Ferdão hoje existe. E, provavelmente, meu filho nem sabe disso. A gente lá em casa, eu e meu marido formamos uma família muito cedo. E a minha mãe, por mais que ela tenha criado a gente sozinha, a gente tinha tradições dentro da nossa casa. Jantar, todo mundo junto. Quando dava o almoço também. Então, a mesa posta na minha casa não era a mesa posta que eu faço hoje, mas era uma mesa posta onde sentávamos nós 3 para jantar juntas. E minha mãe era extremamente cuidadosa de fazer as comidinhas que a gente gostava, de dar mimos a gente nesse aspecto. E eu consegui imprimir isso na minha família. Então, na minha família, é regra. Desde que a gente se entende por gente, como família. Vai sentar, vai comer vai junto. ter o momento do jantar. Sempre é o jantar nos fins de semana. A gente faz todas as refeições praticamente juntos, mas o jantar é regra. Durante um tempo na adolescência das crianças, eles às vezes queriam fugir. É porque óbvio. nesse momento é o momento que às vezes a gente vai puxar a orelha ou vai tocar em assuntos que não são interessantes para eles. Porque às vezes trabalhou o dia inteiro fora, é a hora que você vai... Vem aqui, vamos ver que M que você fez ali. É mais ou menos isso. Mas não só isso, né? O Davi, propositalmente, ele assumiu sempre uma postura contrária das crianças. Então, se as crianças gostavam de um candidato à presidência, ele não ia mesmo apoiar. que ele não gostasse daquele candidato, ele dizia que o outro era bom. E ele ficava ali instigando os dois. Instigando em vários aspectos. Primeiro, né, a gente quer fazer com que os nossos filhos tenham uma opinião própria e que eles não sejam na manada, né?
Ou seja, questione. Porque de onde você tirou essa informação? Se você falar qualquer coisa para os meus filhos, que eles não tenham tido um leve... Nunca ouviram falar, a primeira coisa que eles vão fazer, eles vão abaixar, olhar o telefone e vão pesquisar. Então, isso foi uma coisa que a gente criou neles. Então, esse momento do jantar, durante alguns dias, era meio crítico. E eles fugiam. Só que dentro desse momento crítico, meu filho foi dormir na casa de um amigo. Dormiu, foi ótimo. E aí ele chegou em casa no dia seguinte e ele falou, caramba, mãe, ontem foi tão estranho lá na casa do fulano. Aí fala assim, você já até se assusta, ai, né? Meu Deus do céu. Aí o que houve? Ele falou, a mãe dele fez o jantar. Depois que o jantar estava pronto, ela avisou. E aí foi todo mundo lá e serviu o seu prato. Só que aí quando serviu o prato, foi cada um pro seu quarto. E eu fiquei com o prato na mão. Esperando todo mundo se tipo, sentar. mas não vai sentar? Ah, não, vem aqui pro quarto, vamos comer aqui. Ele falou que ele ficou, tipo, né? Foi impressionante pra ele aquilo. E aí ele falou pra mim, e ele me chama de mamãe. Mamãe, eu não sabia o quão valioso era pra nossa família a gente ter esse momento. E é muito impressionante como muitas pessoas não têm isso. Aí a Júlia ouviu isso, ela falou, não, eu não vejo isso muito na casa dos meus amigos. E aquilo ficou aquela coisa na cabeça. Você falou, tô fazendo alguma coisa certa. Exatamente. E não era uma coisa que eu fazia com intencionalidade, né? Porque hoje, a minha mãe não me criou com intencionalidade. Eu criei meus filhos com muita coisa com intencionalidade. Mas isso não foi. Porque era uma coisa que eu aprendi. E ali começou a nascer essa coisa dentro de mim. Eu acho que mais pessoas tinham que ter isso. Porque talvez esses momentos sejam os momentos mais legais da nossa família. Os amigos dos meus filhos amam quando eles vão dormir lá ou quando eles estão por lá. E eles vão sentar com você, eles vão conversar, eles vão saber quem é você, de onde é você. E é um debate aberto. Todo mundo fala o que pensa, fala o que quer. E é tranquilo, tá tudo bem. Não, e tá junto. Isso. Eu acho que é estar junto numa geração que tá todo mundo trancado no celular. A gente tem que valorizar estar ali. É engraçado você falar isso porque a minha mudança de carreira foi... Eu fiz jornalismo. Fiz jornalismo no meio da faculdade. Eu fazia terapia também, graças a Deus, a gente sempre faz terapia. No meio da minha faculdade de jornalismo, eu entendi que eu não queria ser jornalista. Porque eu comecei a ver os campos de carreira que eu podia seguir e eu não me identificava. E aí eu não me identificava porque, cara, quem eu considero que tem sucesso tá num lugar que eu não quero. Quem eu considero que... Sucesso financeiro. Pô, eu via que pra eu chegar no sucesso financeiro no jornalismo, eu ia ter que ralar 10 vezes mais. Ai, calma que eu fui pra gastronomia, só um né? segundo. Eu acho que o sucesso financeiro é secundário. Mas aí foi aí que eu entendi isso como. Eu entendi que o jornalismo não ia me preencher. Ponto. Fui pra terapia, minha terapeuta falou, então tá, vamos fazer o seguinte, a gente vai tirar tantas sessões e a gente vai fazer uma reorientação sua profissional. Topa? Topo. E eu fiz. E aí naquilo, eu lembro, eu não esqueço disso, que ela virou pra mim e falou assim, qual o seu objetivo de vida? Tipo assim, o que pra você é importante? E eu falei assim, eu vou ter sucesso na minha carreira quando eu tiver a minha filha. Eu sempre falei que ia ter uma filha, talvez eu tenha mais, mas assim, eu sempre falei, eu vou ter uma filha, ponto. Se eu vou ter um antes, do outro depois, mas eu vou ter uma filha. Mas eu quero ter os meus filhos, e eu entendi que na minha infância, eu também tinha uma refeição com os meus pais. Meu pai geralmente tomava café da manhã em casa, então a mesa do café da manhã era posta, com a minha família toda. Às vezes meu pai não participava, ou às vezes eu acordava mais tarde, mas era. E o jantar era sempre meu pai cozinhando ou minha mãe cozinhando e a gente jantava. Eu falei assim, o meu objetivo de vida é que eu tenha um trabalho que me proporcione fazer pelo menos uma refeição com a minha família. E aí eu vou saber que eu tô satisfeita. Porque eu não quero uma loucura de trabalho que eu saia às 7 horas da manhã e volte 7 horas da noite, 10 horas da noite. Mas, chefe... Calma lá, mas aí eu soube fazer meu caminho. E aí eu entendi que isso pra mim era um objetivo de vida muito claro. Tipo assim, eu quero ter uma refeição com os meus filhos e com a minha família. A vida não é só trabalho, né? E aí foi engraçado isso esses dias, que eu tava entendendo que a Laura não tá tomando café. E eu, a Laura não tá tomando café, a Laura não tá tomando café. Eu falei, calma, mas eu também não tô tomando café. Eu não tô sentando na mesa pra tomar café. E eu cheguei pro Bernardo e falei, olha, a Laura tem as atividades da manhã, tem ginástica, tem natação, e eu tô me cobrando que ela não tá se alimentando, mas eu também não tô me alimentando nem você. Então, a gente vai criar uma nova regra aqui em casa, é o café da manhã. E a gente vai tomar café da manhã junto. Aí o Bernardo olhou e falou assim, eu falei, você vai se vira, você come um pãozinho. Toma só um café. Toma a tua caneca de mate, mas a gente vai levantar. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser pôr a mesa e sentar. E eu não quero ninguém trabalhando, porque aí ele levantava, e o Bernardo trabalha comigo,
E ele já pegava o telefone, ele começava a revisar tudo que tinha acontecido de um dia pro outro, o que estava acontecendo, se já tava... E eu falei, cara, me incomoda, porque a Laura acorda, ela quer estar com a gente, você tá no telefone. E aí acaba o que acontece que eu pego o telefone também, eu também tenho minhas demandas. E aí a gente criou uma regra e agora a gente levanta, a gente põe a mesa do café da manhã e a gente senta pra tomar café da manhã. Que seja 20 minutos, corridos, porque ela tem a natação. Mas agora ela come. Ela pede suco de manhã. Ela come eles fruta. são o espelho do que a gente faz. E aí a Laura entrou na escola e aí eu tive que recalcular. Aí o Bernardo já chegava com ela da escola e ela sai com muita fome. Ele, cara, a Laura tem que jantar agora, ela tem que dormir 7 horas da noite. Eu falei, calma, ela não é mais um bebê, o horário dela não é esse, ela acabou de entrar na escola, a gente vai ter que sentir qual é a nova rotina dela. E aí agora a gente janta junto. Eu falei, cara, então agora a Laura vai estar incluída nos nossos jantares. Eu já jantava com o Bernardo todas as noites, mas a rotina dela não... Às vezes um pouco mais tarde. Porque ela é bebezinha, então... Agora não, agora, Laurinha, saímos da escola, filha, tá aqui o seu lanchinho, que tem que ter, quase com um dragãozinho. Eu jogo o saco de biscoito, assim, tipo, vai comendo até chegar em casa. Mamãe vai fazer o jantar, o que você quer jantar? E aí eu comecei a entender, eu falei isso com uma amiga minha, numa festa. Eu falei, cara, a gente tem que criar as memórias deles. Sim, porque aquele pai e a mãe que estão o tempo inteiro trabalhando, normalmente estão trabalhando para prover, mas eles estão perdendo o que é mais valioso. Você vê, minha filha mais nova tem 18 anos. E assim, eu tenho um desejo enorme de engravidar novamente. Sim, é chocante. Toda vez que eu falo, todo mundo fala, porque eu sinto que ainda tem amor aqui pra dar. Uhum. E exatamente, ela tá na faculdade agora, ela não tem habilitação, então eu tô indo levar e buscar todos os dias. E você tá achando o máximo? E tô achando o máximo. E ela vai ter habilitação daqui a pouco, e você sabe que você vai perder esse lugar. E eu sei que eu vou perder isso, só que às vezes a gente tá ali no olho do furacão e a gente não consegue perceber isso. Eu fui uma mãe extremamente rígida, eu sou a neta mais nova de 8 netos, e... sempre convivi com pessoas mais velhas que começaram a ter filhos antes de mim. Então, às vezes, eu estava em lugares e aí alguém falava assim, fulana tá chegando. Aí alguém comentava, ela vem aquela criança. Aí eu ouvia aquilo e falava, meu Deus, o dia que eu tiver um filho, meu filho não... Eu não quero que as pessoas... Porque ninguém quer, né? Que fale mal do filho. Então, eu fui uma mãe extremamente rígida com eles. Eu sinto que não precisava. Por quê? Mas também acho que é imaturidade, é um processo. A gente tem que aceitar a maternidade. Eu acho que ela é um processo que a gente tem que... Eu acho que a maternidade, eu falo assim, ela me fez imparável. Eu já tinha minha empresa antes, e pra mim é um negócio que é muito doido, porque aí a gente pode até voltar nessa parte da transição de carreira, porque, sim, aí eu saio do jornalismo, vou ser chefe de cozinha. Cara, eu saí do jornalismo... Demanda tanto quanto? Não, muito mais, Fê. 12, 14 horas por dia. Eu terminei a faculdade de jornalismo, e aí, nisso, no que eu entendi, e aí vem a parte do não sei dizer não... Eu falei, cara, eu não quero jornalismo, mas eu quero diploma. Pra mim e pra minha família, isso faria diferença, sabe? Pro meu pai foi o primeiro diploma da família da minha avó. A minha mãe não tinha um diploma, nenhum dos filhos da minha mãe tem um diploma até hoje. Então, eu sou aquilo a única. Era bem simbólico. Aquilo pra mim era simbólico. E eu olhei pro jornalismo e falei assim, não à toa estou aqui. Eu olhei pro jornalismo e falei, cara, o que eu posso tirar do jornalismo? Eu sou tímida, extremamente tímida. Não parece. Extremamente. Reunião do primeiro dia de escola da Laura, eu falei, as mães vão me achar uma metida, que era o que o povo Porque me achava normalmente na o povo escola, confunde, que era o que as pessoas timidez me achavam na com escola. Antipatia. Eu sou extremamente tímida. Na reunião, eu cheguei na reunião, eu tava tipo assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Falaram de mim na reunião, eu tipo, morrendo de vergonha. Eu sou tímida. Então, o jornalismo me deu. E eu falei, cara, isso eu vou aplicar em qualquer coisa que eu fizer na minha vida. E aí eu aceitei. Nunca tá perdido. Nunca. É isso. Você aplicou que seja cuidar da tua mãe, que seja Não, onde eu você sou saber. médica da empresa do meu marido hoje. É isso. Eu sou médica responsável. E assim, ele trabalha com operações arriscadas e às vezes tem acidente, enfim. O funcionário está dentro do CTI. Eu, como médica, eu tenho a possibilidade de entrar ali do lado, conduzir o tratamento e estar perto e saber tudo o que está acontecendo. De dar um auxílio para a família da Exatamente. pessoa. Então, é importante. Não, eu acho que isso não é jogado fora. Não é jogado fora. Eu acho que a gente escolhe faculdade muito cedo. Eu acho isso... Injusto. Uma menina, sua filha, 18 anos. Cara, espero que ela tenha escolhido algo que... Mas é isso. Cara, ela pode estar fazendo direito hoje. Engenharia. E pode não usar o diploma. Meu filho vai sair da medicina. Meu filho está no 6º ano de medicina. E ele já está fazendo engenharia para trabalhar com meu marido. Mas tá tudo bem. Só que lá em casa a gente não partiu... Assim, óbvio, ele concordou com a nossa teoria que foi. Eu falei, cara...
A gente não sabe de amanhã. O teu pai é empresário, mas pode acontecer 1 milhão de coisas. Então, vamos garantir que você tenha um diploma médico, que se tudo mais der errado, alguma coisa você tem alguma coisa para fazer. Então, o nosso combinado foi que ele terminaria a faculdade, mas foi a mesma coisa. Começou como expectativa, mudou ali no meio, que acontece muito. Muito. Isso foi um problema para mim durante muitos anos. Começar e no meio... Eu tinha que terminar tudo. Não existia possibilidade de largar pelo meio. Só que aí, em terapia, eu aprendi que, às vezes, coisas deixam de fazer sentido e que tá tudo bem. Tá tudo bem. Exato. Então, tipo assim, na hora que eu pego e falo, cara, eu era tímida, o jornalismo me trouxe isso. Mas aí eu larguei o jornalismo contratada, o que, maravilhoso. Era estagiária, fui contratada, trabalhava 6 horas por dia no escritório, era assessora de imprensa. Minhas amigas amavam, porque eu tinha ingresso de todas as festas, eu tinha contato com os jornalistas, eu fazia assessoria de restaurante, eu ia jantar em restaurante 2 vezes na semana. Mas eu vi que eu não tava feliz. E aí o meu chefe, na época de estágio, ele já tinha falado comigo, Ju, todos os seus textos de gastronomia são fora da curva. Você fala, os seus textos me prendem, são em detalhe, você estuda, você ama quando você fala de gastronomia. O olhinho brilha, né? O olhinho brilha. E eu tenho uma coisa de família. Cara, minha avó era salgadeira. Minha avó e minha tia também. Minha mãe fazia bolo pra festa. A minha avó, mãe do meu pai, criou meu pai, que é o primeiro diploma da família, vendendo pão de queijo com lanchonete. A mãe da minha mãe, cabeleireira. Mas assim, e aí vem todas as minhas memórias são de comida. De cozinha e tal. E aí aí é o tal negócio, né? Medicina tem um estigma. É legal você fazer medicina antigamente, hoje em dia tem. Hoje ainda não tem mais esse hype. Ainda tem, mas ao mesmo tempo não é tão difícil como antigamente. Aí eu tô falando na época, assim, do meu pai, assim. Mas lá, terminar a escola e fazer gastronomia era loucura. Na minha época, imagina, porque você ia ser cozinheiro. Hoje não, hoje já não. Hoje já tem um hype. Ser chefe de cozinha. Inclusive, erro brutal achar que vai entrar numa faculdade e vai ser chefe de cozinha. Desculpa, meu amor, vamos sentar aqui com a titia pra gente conversar. E aí, quando eu terminei jornalismo, empregada, não sei o quê, tá aqui o diploma, pá, já podia me bancar apartamento, olhei pro meu pai e falei, então, tô pensando em pedir demissão. Porque eu quero ir fazer gastronomia. Aí ele, eu falei, então, tem um curso e tal, não sei o quê. Na hora que eu entrei na cozinha, que era um negócio que eu falei, vou fazer por hobby, vou fazer porque, cara, eu cozinho bem. Deixa eu ver como é que vai ser isso. Na hora que eu entrei numa cozinha, eu falei, eu não consigo me ver em lugar nenhum que não seja trabalhando numa cozinha. Inclusive, uma amiga minha, engenheira formada, ela tinha acabado de se formar. Eu saí da primeira aula de gastronomia, encontrei com ela. Na época, ela era muito amiga de uma outra amiga minha. Eu cheguei pra ela e falei assim, Bruna, então... Eu entrei na cozinha, eu comecei a fazer o curso, eu não consigo me ver fazendo outra coisa, e você tem que ir comigo. Aí ela, Eu falei, Bruna, a gente sempre conversou sobre não estar feliz nos nossos cursos, em terminar, porque a gente precisava. Se matricula. Depois a gente conversa. Ela é chefe de cozinha, ela tem um buffet em Belo Horizonte. Ela é a pessoa que eu mais troco, a gente fez vários estágios juntas. Mas aí é isso, larguei um emprego de 6 horas por dia pra virar estagiária e trabalhar 12. Mas veja bem, talvez se você tivesse feito isso com 17 para 18... Não ia fazer sentido e eu não ia dar conta. Eu não ia ter maturidade. De entrar numa cozinha, de abaixar minha cabeça e falar assim, 12 horas aqui picando. Me dá as caixas de filé aí que eu vou limpar filé. Eu limpo o filé mais rápido que qualquer pessoa que eu conheço. Eu limpava 80, 90 quilos de tilápia, fazendo tirinhas. O restaurante que eu trabalhava era 1.000 pessoas dia. E eu não tinha hora. Eu tinha hora pra entrar, não tinha hora pra sair. E de lá, vou pro La Salle, que eu também tinha hora pra entrar, não tinha hora pra sair, e eu amava. O Bernardo fala, ele me buscava no estágio do La Salle, restaurante Estrela Michelin. Aí ele me buscava um dia, eu falava, vou pedir demissão, não dá, não é pra mim, eu não aguento mais e tal, não sei o quê. Vou pedir demissão. Amanhã eu vou conversar com o Rafa. Aí eu voltava. Aí, quando eu saía, cara, foi o dia mais incrível da minha vida, você não tem noção. A Janaína Rueda jantou. Ai, o Claude veio hoje. Ai, hoje eu tirei foto com o Zico. Ai, veio um chefe da Tailândia. Ai, a Tala tava aqui, eu não tô acreditando. Tipo assim, aquilo... Aí o Bernardo fala, quê? Você não ia pedir demissão? Aí eu, não, Bernardo, eu preciso disso, eu amo isso. E mudou a minha vida, sabe? Tipo assim, aí, tá, chefe de cozinha. Eu acho que a grande questão é, onde você vai, você tem que entender... o que você quer. Não importa se é medicina... Mas eu acho que não é só chefe de... Não é só na isso, cozinha. mas em qualquer campo. É isso, fez medicina, não, eu acho que tem mais um ponto que... Muitas... Assim, eu nunca planejei. Livro dos sonhos, eu nunca fiz isso na minha vida. Eu também não. Eu tinha isso. Eu queria um jantar
Com a família. É isso. Não, eu digo no seguinte sentido, né? Eu tenho minha bucket list, mas a minha bucket list são coisas aleatórias. É uma viagem, é levar meu filho no altar, coisas aleatórias. Nunca fiz um mapa dos sonhos. Então, eu nunca olhei pra minha vida e falei, quando eu tiver 70 anos, é isso. Não. Eu tava aberta a aceitar e redirecionar a minha vida porque eu julgava que era bom naquele momento. Óbvio que você fala assim, fica meio, sei lá, meio hippie, né? Hoje é tava legal tudo bem não, ali, não. É isso, tô garantida que tá tudo bem. Não era isso. Mas eu estava aberta a novas possibilidades, que eu vejo que muitas pessoas às vezes não estão. Às vezes as pessoas se prendem, em especial na medicina, se prendem a títulos que não é nada. Não, e não que a gente não leva daqui. Não leva. E ao mesmo tempo, isso é uma parte que eu acho que é o espírito empreendedor que, primeiro, ou você tem ou você não tem. Sim, isso aí eu concordo. De aceitar. Tem gente que não nasceu pra isso. Não nasceu, porque a gente vai ter que se reinventar o tempo inteiro. É o famoso resolver problema. É o resolver problema. E é o se reinventar, é estar disposta a, cara, vim até aqui. E aí? Tá bom? Tá bom. Dá pra eu seguir mais 2 passos. Opa, peraí, esse daqui não tá muito legal. Deixa eu tentar recalcula. E quebrar a cara. Não, claro. E quebrar a cara, assim, absurdamente, porque empreender é isso. E aí é aí que é o ponto de encontro. Não me importa se você tá empreendendo como médica, se você tá me empreendendo na Ferdã e eu tô empreendendo na cozinha. A gente vai ter dores que são convergentes. São, isso eu concordo. A primeira delas foi isso que você falou logo no início, é definir o tempo, definir a prioridade. Óbvio, eu entendo que tem um determinado momento da nossa vida, ali entre os 25 e os 40, que a gente precisa se dedicar muito ao trabalho. Só que isso pro homem. Mas na fase da mulher, é a fase que a família mais demanda dela, porque é quando os filhos estão pequenos e é aquele momento... É a mamãe. É a mamãe. Exatamente. E é uma coisa que eu acho curiosa também a respeito dessa coisa das refeições em família. Porque como é que você transmite os valores familiares para os seus filhos? Como? Nesse momento que você está sentado à mesa, é um momento muito bom para isso. Só que, fora isso, você está trabalhando o dia inteiro. Sei lá, se você tiver grana para o motorista, seu motorista vai levar seu filho buscar o tempo inteiro. Senão, ele vai estar no transporte o tempo inteiro. Vai botar para dormir, de manhã vai dar um cafezinho, dar um beijinho. Mas e o resto? Aí no fim de semana você tá exausta, cansado. Você quer deitar no sofá e ver uma Netflix, mas e aí como é que essas coisas... E isso é uma coisa que, junto com aquilo que o Vitor me falou, ficou muito marcado na minha cabeça. Cadê os valores? Né? Como que as pessoas estão passando para frente os valores, não só familiares? Porque a gente vê, tem vários pontos muito incríveis na nossa geração e vários pontos incríveis na geração atual. Mas na geração atual eu sinto que essas coisas se perderam. Até na nossa geração essa coisa do valor familiar se perdeu muito, né? Essa cultura woke, ela é importante, ela foi importante, mas as pessoas, eu acho que deturparam um pouco ela, né? Porque a cultura woke, qual é a finalidade? É fazer com que as pessoas tenham iguais valores. Só que virou uma cultura um pouco chata. E quando elevaram muito essa cultura, eu acho que os valores familiares, a cultura, aquela coisa família, foi muito perdido. Isso também foi um ponto muito importante quando eu tomei a decisão para a Ferdã. Eu falei, eu quero passar isso para frente. Eu quero que as pessoas tenham isso. E aí, como foi? Vou criar a Ferdã. Então, aí isso ficou na minha cabeça. Vitor chega e te fala, mãe, que estranho. Vamos já tá e todo aí, mundo, cada indo pro quarto. Salva lá naquela caixinha, na caixinha né? da... Que aí, aquela caixinha que fica reverberando, Depois eu penso nisso. Paralelo a isso, tinha na minha família essa coisa da gente sempre fazer refeição junto. E no dia quando eu casei, eu lembro que meu conjunto de talheres era tramontina amarela, daquela faca de serra, aquele que vem num pote, um conjunto de prato branco com as flores amarelas da Porto Brasil, e era o que eu tinha, não tinha toalha de mesa. Minha mesa foi uma mesa branca de plástico durante quase um ano. Aquilo era minha mesa posta, mas ainda assim tinha mesa posta lá em casa. E ao longo do nosso casamento, eu fui adquirindo produtos de mesa posta. Eu sempre gostei de receber, eu sempre gostei de arrumar uma mesa, de fazer arranjo. Eu sempre gostei. E aí eu acabei virando referência das amigas. Todo mundo me perguntava, como você faz isso? Quando você quer organizar isso, como é que você faz? Quando você quer um buffet, eu te indiquei para tanta gente. Ah, não, olha, a Júlia resolve, você vai receber. Então, assim, eu fui referência durante um tempo no offline em relação a isso. E aí a gente foi 2021, já tinha acontecido a pandemia, né? Já estava saindo daquele período mais crítico da pandemia. A minha irmã mora em Portugal há 20 anos, ela é engenheira por formação, mas estava sem trabalhar.
E eu falei, cara, eu acho que eu quero abrir uma coisa com a Daniele. Eu quero, né, de alguma forma ajudar ela. É uma forma da gente também estar mais próximas. E, a princípio, eu falei, eu vou fazer uma empresa que vai vender jogo americano. Jogo americano, só. Vou comprar, vou achar um catálogo, vou pegar o que tem ali e vou colocar no meu site. E aí, eu chamei ela e falei, Dani, vamos. Foi em fevereiro de 2021. Vou fazer uma curadoria. Vou fazer a curadoria. Tô aqui, ó. Vamos ver. A Júlia vai fazer um podcast. Vou fazer uma curadoria aqui. Detalhe, só de jogo bobeira. americano. Só por pouco tempo que eu tenho ocioso. O tempinho que tá sobrando aqui, eu vou fazer isso. E aí, ela falou, vamos. E aí, ali naquele momento, a gente dividiu. E é muito legal a nossa sinergia nesse aspecto, porque ela cuida da parte operacional, financeira e contábil. E eu cuido da parte comercial, marketing e da curadoria. E tá ótimo. Eu não preciso saber de nada. Ela só vem, ó, Fernanda, tá desse jeito. Ó, Daniela, eu quero fazer uma promoção. Posso? Não. E quando eu vou falar em relação ao produto, ela não se intromete. Então, para mim, ficou ótimo, porque é uma parte que eu odeio exatas. Então, ela é boa nisso. Ela toca essa parte. Então, desde o início, esse era o nosso combinado, né? Ela cuidaria dessa parte operacional e eu cuidaria dessa outra frente, que é uma coisa que eu gosto. Eu sou uma pessoa extremamente observadora. Eu sugo todo lugar onde eu tô. A gente acabou de voltar de uma viagem para a África do Sul, uma viagem que foi espetacular. E eu ficava a gente estava em um comboio com vários carros, foi uma viagem 4x4, e tem um rádio que a gente se comunica entre os carros e com o guia. E a gente ia passando o guia, explicando as coisas. Eu fazia tanta pergunta que eu falava, gente, ele deve estar me achando chata. Não ele gostava. Mas eu falava, daqui a pouco as outras pessoas vão falar que eu sou uma pessoa insuportável porque eu pergunto. Então, eu pergunto, eu me interesso, eu observo como as coisas estão sendo feitas. E isso faz com que, nessa parte de marketing e comercial, que eu não tenho formação para isso, hoje eu tenho vários cursos que eu fiz, tem tudo isso, mas naquela altura eu não tinha, foi o que me deu visão. E aí é curioso, porque eu acho que você também, como empreendedora, vai perceber isso, que muito do meu sucesso no empreendedorismo tem muita relação com o meu repertório. Né? E quando eu falo repertório, eu digo o universo que eu estou inserida. Eu tenho certeza que o jornalismo influencia muito em várias coisas que você faz. Como eu a estética, a forma de comunicar. Eu diagramei desde o início. Eu cheguei a contratar um design. Cara, na hora que o design veio, que ele fez o primeiro esboço de cardápio, eu falei, não funciona. Aí ele, não, porque no design eu tenho que explicar pra pessoa e depois mostrar. Eu falei, pra vender você tem que mostrar, depois você explica. Aí eu falei, as minhas coisas não precisam de explicação. A pessoa quer ver. A pessoa entra no Instagram, tira print, manda e fala, eu quero isso. Então... Não, e particularmente as suas coisas vendem muito mais pela imagem do que pela descrição. Porque a descrição seria mais do mesmo. Burrata, com texto, é mais do mesmo. Agora, quando você vê a apresentação, você fala, não, eu quero isso, Exato. E aí, tipo assim, o design do meu cardápio foi jornalismo. A comunicação visual, que no início foi só eu sozinha, até eu conseguir ter grana de contratar um design, de bancar uma embalagem própria, toda a minha trajetória como empresa foi o jornalismo. A hora que eu começo a me expor, é a jornalista, é a Júlia, tanto que eu falo hoje em dia, eu sou meio a Anitta e a Larissa, sabe? Tipo assim, eu falo, cara, tem a Júlia e tem a chefe Júlia. Eu hoje sou uma marca, existe, tanto que o programa é por chefe Júlia Andrade, o apoio do programa é chefe Júlia Andrade, porque eu sou ali ao CNPJ. É a minha empresa, é a minha equipe que está fornecendo uma colomba, que faz ambientação, é a minha equipe que vai fazer caixas para as convidadas, que vai fazer caixa para mandar um press kit. Então, é um apoio da minha empresa. Mas eu também, como eu me porto, como eu falo, é a chefe Júlia e é o jornalismo. Não é só o jornalismo, é todo o repertório. É isso. Né? Você falou, toda a minha família minha avó fazia salgado. Então, você tem uma história ali com a cozinha, que foi provavelmente o que acabou te direcionando a virar uma chefe. Então, eu acho que esse repertório, ele é muito rico. Né? Então, aí, quando a gente pensa, como eu vou posicionar a minha marca? Né? A gente, no começo, começamos com produtos de catálogo, até que chegou um momento que eu olhei e falei, isso não combina comigo. Porque aquilo ali é o que todo mundo tem. Eu não sou todo mundo. Não tô falando que eu sou a última bolacha do pacote. Mas eu tenho potencial para fazer uma coisa diferente. E aí a gente inaugurou ali uma nova fase da empresa. A gente ficou uns 6 meses. Em fevereiro, a gente falou, vamos abrir a empresa. Em outubro, a gente colocou o e-commerce online. Outubro, de mais ou menos quando chegou em fevereiro, ou seja, 4 meses depois, eu tomei a decisão de falei, não, eu não quero mais produto de catálogo, eu vou começar a desenvolver. E aí foi o momento mais difícil da empresa, porque você tem que achar fornecedor. E aí, graças ao meu repertório, vamos para a internet buscar. Eu ficava, gente, no Instagram. Essa pesquisa. Por exemplo, né? Vou dar um bizu aqui que eu fazia. Várias empresas de mesa aposta seguem os fornecedores. Aí o que eu fazia? Você ia ver eu ia lá ver quem estavam seguindo e ficava. Aí entrava um por um, olhava. O que eu achava. Esse aqui.
E achei foi muito fornecedor assim. Tanto que os meus fornecedores falaram, você pode marcar a gente, não tem problema, mas eu não reposto e eu não te sigo. Porque é técnica do negócio. É o meu marketing. É o tempo que eu empreguei aqui para entender como o meu negócio funciona. E aí hoje a gente tem uma curadoria autoral, assim, que eu sou completamente apaixonada. Tudo bem, sou suspeita em falar. Não, de extremo bom gosto. Aquela pipoqueira, Fernanda. Nosso best-seller Faraway, assim. Nossa, ela me dá um trabalho, porque eu consegui repor e ter sempre... Nossa, ela é um negócio que eu olho e falo assim, gente, essa pipoqueira diferente. É um must. Mas então, eu tenho certeza que muito do... Aí, quer dizer, voltando ao repertório. Os produtos que eu tenho na empresa são produtos que eu sentia necessidade. Terminei a obra da minha casa, fiz um super cinema. Aí vou arrumar. E fiz lá uma copinha. Aí eu falei, cara, pipoqueira. Eu olhava pra aquilo e falei, gente, não é possível. Qual é aquelas de festa, né? Branca, de melamina, que vem escrita... A lá de casa é aquele baldinho popcorn amarelo, sabe? Mas é isso que tem. E eu como pipoca todos os domingos. Então, tipo assim... então vou resolver É o isso. momento da minha casa, tipo... E é o momento meu e do Bernardo. Tipo assim, ver o filme. A minha funcionária chega e fala assim, gente, eu nunca vi ninguém comer pipoca igual vocês. Toda segunda-feira vai ter o baldinho de pipoca, lá. Porque a gente sentou pra comer pipoca. Entendeu? E aí eu vi isso e falei, não, vamos resolver. E aí vai ali, pega, faz pesquisa. Aí você tem um delta time aí de 8 meses entre eu pensar no produto e eu conseguir botar ele à venda. E eu acho que é isso que as pessoas também não sabem. Não. Ninguém sabe. O processo é muito difícil. O processo, que é o que a gente estava falando, um lançamento. O tanto que você está trabalhando nesse lançamento, não é agora que está lançando. Não, essa linha que a gente acabou de lançar de maquiagem tem 2 anos que eu estou desenvolvendo. Olha que loucura. 2 anos, e as pessoas não veem isso. Né? Então, assim, e aí, muito do que eu desenvolvi para a Ferdan e que a gente tem hoje como best-seller são produtos... É resolver uma dor. Você resolve uma dor. É isso. A pessoa que não tem habilidade na cozinha, que quero receber bem, tá aqui, ó. A Pavlova, você viu a Pavlova que eu lancei? Demais. Eu ainda não provei, mas... Vamos resolver isso também. A Pavlova, eu olhei e falei, cara... Quero uma sobremesa que a gente vá... Tipo, a Pavlova eu sempre quis fazer. A minha sogra falava assim, Júlia, eu acho chiquérrimo Pavlova. Por que você não faz Pavlova? E eu assim, cara, o trabalho pra fazer uma Pavlova, loucura, sabe? E aí, agora eu aceitei o desafio muito porque eu tenho uma equipe que banca as minhas ideias. Você só vai fazer o teste, executar e depois eles... Eu tenho uma equipe capacitada para... Eu entendi, eu eduquei os meus clientes ao longo do tempo para entender a minha proposta de... Tá bom, eu vou te mandar e você vai fazer, ok? Tamo junto nisso? De você ter experiência de como se eu estivesse do seu lado, porque eu desenvolvi linha de embalagem, de etiqueta pra gente fazer junto, vamos? E de onde veio a hora da Pavlova? Uma cliente recebeu o tiramisu, ela falou comigo, falou assim, Ju, falou no atendimento, né? No dia eu tava no escritório na hora, falou assim, não, eu recebi o tiramisu, mas olha, eu não gostei. Ele tá um pouco sujo na tampa e o cacau tá úmido, não tá como eu vi, eu queria fazer igual no vídeo que a Júlia polvilha o cacau. As meninas olharam pra mim e falaram assim, é sério isso? Aí gente, ela tá me dando exatamente a expectativa dela. Isso é importante. É importante, eu falo assim, não se aplicando a ela, é uma cliente super querida, que sempre faz pedido, mas assim, olhar o cliente e falar cliente chato, tem, sim, mas... Às vezes o cliente que a gente chama de chato, mas é o cliente que é crítico, que é exigente, é o teu melhor cliente, porque é o cliente fazer que você vai te dar, tipo assim, cara, é isso que eu quero, eu preciso de feedback. Isso daí, na minha empresa, eu falo que é a parte mais preciosa. Na hora que ela mandou isso, eu falei assim, tá, primeiro vamos resolver o dela. Ó, vou te mandar outro tiramisu agora, nesse instante, tô te enviando... E nunca fiz isso, mas eu vou te enviar o cacau à parte para você polvilhar em cima. Só toma cuidado que pode fazer sujeira. Não mando o tiramisu assim, continuo não mandando. Mas na hora que ela mandou isso, ela falou assim, eu queria fazer igual a Júlia. Aí eu falei, tá, vamos testar a Pavlova. Agora eu me sinto pronta para tocar isso e a gente fazer um negócio que... Aí é a parte que você tá falando de procurar referência. Cara, eu tô estudando Pavlova. Namorando referência. Não é uma sobremesa simples. Turquia, tô olhando coisa, tô vendo vídeo e tô lá com a minha pastinha de Pavlova salva. Aí, tanto que eu cheguei pra minha confeiteira, Luciana, te amo, você é meu tesouro, que aceita meus BOs, que daqui uns dias vai estar aqui sendo entrevistada. Falei, Lu, vamos fazer a Pavlova, eu quero desse jeito, eu quero colmeiazinhas, quero esferas abertas no meio que a pessoa vai montar. E vai ser uma porção individual, então serve 8 pessoas. Ah, posso fazer para 10? Não, são 8 pessoas que serve. Se quiser mais, você vai pedir 2. E aí a gente vai fazer o tutorial, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí todo mundo olha para mim e fala, tá louca. E, cara, faz sentido. Fez sucesso. A gente lançou agora, teve uma cliente que falou, achei o suspiro seco. Cara,
Não vai agradar. Não vai agradar todo mundo. Vou pegar o feedback dela, vou estudar. Mas assim... Vamos ver se vão vir outros, né? Porque se é só uma pessoa... Exatamente. E aí entender assim... Entender o que eu quero, o que eu consigo fazer. Pôr pra rodar. Testar, né? Testar. E aí se diferenciar. Mas aí você, nesse aspecto, tem essa larga na frente nesse aspecto de ser fácil você fazer um teste. Depende. Sabe qual é a minha quantidade Colomba. mínima de compra? 1.000. Eu sei, porque... Qualquer copinho que eu for vender isso. desse aqui, ó, É são 1.000. isso. Se não der certo. Mas aí você também foi testando o seu mercado. Lógico. Como você só começou ali com seus jogos americanos, existe esse teste de mercado, que aí eu acho que é isso. A Colomba. Eu precisei de comprar uma maceira. Quanto custa uma maceira industrial? Não faço ideia. Para uma empresa de pequeno porte, é coisa de mais de 20 pau. 20 mil reais numa maceira. Meu financeiro, eu olhei e falei assim, vou comprar a maceira. Não vai. Eu falei, vou comprar a maceira. Pessoa física compra. Não, pra mim não existe isso. Eu não tenho hoje estrutura física pra virar e falar isso. Mas assim, também tô montando uma empresa tem 5 anos. Eu falei assim, não, quero comprar maceira. Ah, não, Júlia, agora não. Eu falei, então, já passei do timing. Sempre quis fazer panetone. Sempre quis fazer colomba. Se eu não comprar ela agora, e aí é isso. Tô namorando a maceira desde o ano passado. Você já sabia exatamente o que precisava. Passou Natal, passou não sei o que. Eu falei, cara, gente, ou comprar agora pra lançar na Páscoa, ou não compro. Porque aí só vai ser, tipo assim... porque pra fazer não vai ter uma hora Natal, perfeita. Não vai ter hora perfeita. Não vai ter assim, cara, eu tenho certeza que esse copo vai vender muito. Não dava pra você fazer no dia 1 da empresa de 5 anos. Mas com 5 anos Mas você com já tem 5 anos, segurança. De virar e falar, eu vou bancar vamos sim. Ok, pra uma empresa pequena, eu seguro o aperto de entrar com isso, mas eu... É investimento. É investimento. O Bernardo no dia virou pra mim assim, não pode, porque... Aí eu falei, pode ser agora? Aí a menina do meu financeiro, não, Ju, agora não sei o que e tal, não seria o momento ideal. Por quê? Aí, o que ela não entendeu? Ela falou, tipo assim, não é o momento ideal se fosse pra eu bancar o meu funcionamento atual. Aí eu falei, tá. Aí, no dia, eu conversando com o Bernardo, meu sócio, e eu virei e falei assim, foda-se, vou comprar. Aí depois o Bernardo conversando comigo, ele, Ju, você não pode fazer isso, se a gente tá querendo expandir, você tá querendo 500 sócios, você não pode falar isso. Eu falei, tá, mas eu falei isso pra você. Só que aí, eu falei isso pra ele, no grupo da empresa, eu falei, então, não é pra uma coisa só. Eu quero lançar a Colomba pra Páscoa. Eu preciso de olhar isso agora. Eu preciso estar com isso pra teste. Então, assim que a Colomba lançar, aí eu vou te justificar. Agora, não é só a Colomba, tem mais XYZ produtos na minha cabeça que eu não vou viabilizar sem a máquina. E aí, a parte do empreendedor, de você olhar pra pipoqueira e falar... Vou fazer? Eu vou fazer. Eu vou bancar. Não, mas eu acho muito importante você, nesse aspecto em relação ao empreendedorismo, você ter alguém. Você tem o Bernardo, eu tenho a minha irmã. Porque isso. sempre são pessoas que, por mais que estejam juntas, tenham laços, têm visões diferentes, e muitas vezes essas visões, por exemplo, a minha irmã não cuida da curadoria, mas várias vezes ela vira e fala, Fernanda... Não podemos arriscar agora. Não só isso, ela fala, eu observei aqui na operação que esse produto aqui vende mais do que esse aqui. Então, quando for fazer, tira esse aqui pra você... Beleza, eu não estava vendo aquilo. É isso. Né? Então, acho que essa divisão é o pé no ajuda chão muito. ali de quem te direciona. Porque senão, às vezes, a gente voa. Eu tenho tendência a abraçar o mundo. Se eu pudesse, eu ia fazer também. o mundo. Se eu pudesse, eu Só fazia que tudo. ela vai lá e me coloca e fala, não, calma, eu acho que agora ainda não é a hora disso. E aí eu acho que isso ajuda a pesar. E é o que eu falo até do feedback de atendimento e tal. É a minha porta. Por quê? Olha, o feedback do cliente é esse. Júlia, o feedback... Aí você começa a entender. Eu falei, cara, tem uma dúvida recorrente, você tem que me passar. Por quê? Às vezes é uma informação que eu tenho que pôr no cardápio para diminuir meu atendimento. Ou uma crítica, se é uma crítica. Exato. O suspiro tá seco. Bem, eu recebi 20 críticas de 50 que eu vendi. Que não, eu preciso olhar. Agora não, eu recebi uma de 100, não. É isso, aí você olha e fala, cara... E aí, é o empreendedor... Só que isso não é todo mundo que vê. Uma das coisas, né? O atendimento, pra mim, foi o que você falou, é a porta de entrada. Então, meu Instagram, meu site, meu atendimento de WhatsApp, ele tem que ser excepcional. Impecável. Ele tem que ser excepcional. E as pessoas não veem isso. A gente faz cliente oculto com concorrência e é impressionante a quantidade de oportunidades que jogam fora por conta de mau atendimento. Entendeu? Então, assim, não é todo mundo que vê isso. Mas aí é onde diferencia quem vai ter sucesso e quem não vai. É isso. E eu acho que vejo isso falando com você, vejo isso no dia a dia. É no detalhe. Essa palavra tá marcando minha vida recentemente de uma forma. Mas é no detalhe. Cada detalhe importa, não é isso? É isso.
Porque se a gente não tiver atento aos detalhes, e aí é um pouco do que você falou da bagagem e tudo, a gente acaba tendo, eu falo que a gente tem que se tornar especialista naquilo e aí depois delegar. Então, você vai ter que... Total. Você vira especialista no detalhe Inclusive nos da erros, embalagem. no que pode acontecer de errado. Você vai virar especialista. Mas foi o que eu te falei do lançamento. Você fala, tá 8 lançando meses. hoje. Não, dessa linha que a gente tá lançando hoje. Olha, depois que o produto tá pronto, já não é mais meu papel. Aí tem um time que vai lá, vai pegar, porque tem todo o processo, que vai pegar, que vai resolver com o fornecedor, que vai tirar foto, que vai ambientar, e aí já não é mais o meu papel. Mas hoje, com uma empresa madura de quase 4 anos, né? Mas com 1 ano, com 6 meses, era eu que tinha que fazer todo esse processo. É difícil, e aí é a parte que ninguém vê. É a parte que ninguém entende. Hoje, quantas pessoas estão na sua equipe? Hoje, 22. Entre diretos e indiretos. É isso? Mais os indiretos fornecedores, né? E fora que você virou o rosto da tua marca, né? O meu trabalho principal hoje, porque durante muito tempo eu fiquei no backstage. E eu aí, percebi totalmente essa mudança, assim, da Fernanda, que eu conhecia por conhecer a Fernanda, e a Fernanda, ok, agora eu tô aqui. É a Fernanda da Ferdan. É a Fernanda da Ferdan. Exatamente. O meu e-mail marketing é assinado assim, Fernanda da Ferdan. E é isso, as pessoas compram de pessoas. Não adianta você ter ali um feed lindo, tudo. Quem é a pessoa por trás? Quem é a pessoa que está fazendo toda essa recepção que eu vou colocar aqui para os meus convidados? Quem é que está desenvolvendo a Colomba? Né? Todo mundo gosta. Não, é claro. Gosta de ver, gosta. Tem um caso muito engraçado de uma amiga que ela comprou umas coisas minhas, serviu e falou, não, eu vou mostrar pra uma amiga minha e tal. E aí ela mostrou pra amiga, e a amiga, cara, minha sogra vai amar e tal. Mandou pra sogra, a sogra, a Júlia, ela é minha amigona. Aí minha amiga, Júlia, quem é essa? Aí eu, cara, ela é minha cliente, mas tudo bem se ela quiser ser minha amigona, sabe? E é isso, a pessoa, ela quer ela essa proximidade. Tá comprando da Júlia, não da chefe Júlia. Você tem ideia? Eu não consigo hoje jogar todos os meus clientes pro site. Os meus clientes não querem comprar pelo site. É diferente, né? É diferente. Minha venda no WhatsApp é mais de 95%. Mas eu acho que o seu tipo de produto pede que seja uma coisa mais... E é curioso, porque na Ferdan, por exemplo, a gente observa muito... Tem a cliente que não quer ser contratada nunca, em hipótese alguma, e tem aquela que vai ficar 10 dias desenvolvendo uma venda alta, mas que vai ficar 10 dias ali falando. Mas ela quer aquele contato. Ela quer é perfil. Mas eu acho que no seu caso é diferente. A gente teve esse medo muito grande de entrar com atendimento, de tirar de mim, porque por mais de 2 anos fui eu só saio do atendimento aí quando eu engravido, e o Bernardo começou a me ajudar, e a gente começou a separar isso, e o Bernardo, me perdoa, acontece publicamente, mas por muito tempo ele continuou sendo a Júlia, porque eu tava grávida, amamentando, então não dava, mas é muita privação, que era a Júlia. E aí, quando a gente começa a ter outra pessoa no atendimento, ele falava, eu não quero que tire, que fale que é a Júlia. Eu falei, cara, mas não tem como, a gente tá crescendo, sabe? E aí é a parte tem alguém do pé no chão e tem a gente que vira e fala assim, cara, eu tô crescendo, eu não posso mais. Não e dá. Aí entrou uma nova pessoa e foi tudo bem. Tem uma coisa também, que quando a gente fica muito envolvida na operação, a gente não tem tempo de criar, né? Eu vou para muitas feiras, eu vou sempre para São Paulo ver fornecedor. E quando eu fico presa demais, eu abri uma loja em São Paulo, no Iguatemi, a gente teve a loja lá por 1 ano e pouquinho, e foi uma experiência incrível para a marca. Porém, foi um momento onde a minha marca não cresceu do ponto de vista de lançamento de produto, porque eu estava ali na operação da loja o tempo inteiro. E aí a gente optou por fechar a loja, ficar só no e-commerce, e ali foi onde, novamente, a gente conseguiu decolar e mudar muito o perfil da marca. Por quê? Porque eu saí da operação e consegui olhar com outros olhos. Né? Isso faz muita diferença. Só que a gente não é sempre que tem maturidade. E nem, muitas vezes, poder financeiro, porque às vezes a empresa é muito pequena e você não consegue fazer isso. Mas é isso. E a gente olhar o empreendedorismo assim é uma coisa que é mais importante, porque hoje em dia eu falo, cara, eu não fico na cozinha. Eu não fico no atendimento. Meu cliente já entendeu isso e tá tudo bem. Ao mesmo tempo, a Isa, mas é porque você fez um trabalho fiz ao longo de um tempo. É isso. E aí, quando uma pessoa chega que tá lá no começo, que tá com uma cozinha em casa, que me manda mensagem e fala, eu não consigo, porque eu não tenho ninguém que me ajude e tal. Eu falei, cara, arruma alguém pra lavar os pratos. Pra lavar a vasilha, porque você tá perdendo tempo nisso. E aí, aos poucos, você tem que entender aonde te cabe delegar e aonde você é mais valioso. Mas isso é muito difícil. É muito difícil. Meu marido, empresário extremamente bem sucedido, e até hoje ele ainda tem dificuldade de delegar, eu também tinha. Fê, você tem muita.
Vou falar. Muita? A gente gravou, a gente foi gravar. Gente, Fernanda gravando, ela tava controlando todos os tempos, tudo, não sei o que e tal. Tipo assim, cara, era muita coisa pra você naquela hora. Sendo hoje, pra fazer o podcast, quando eu falei, cara, vamos fazer o podcast, eu liguei pra uma amiga, ela, não acho que você deve fazer isso, vai te dar muito trabalho, vai não sei o que, você vai precisar de ajuda, blá, 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 blá. Pra eu fazer o podcast, tem mais de 6 pessoas envolvidas. Porque é isso. Mas você tem maturidade hoje pra isso. É isso. Só que a gente tem que entender, tipo assim, tá, se eu vou sentar ali, se eu tiver sentada fazendo uma entrevista, quem vai me ajudar a fazer todo o resto, toda a operação? Que eu preciso? E a gente, pra delegar, é muito difícil. Aquele dia que a gente foi gravar, você estava controlando tudo. Shooting, que tava rolando um shooting em paralelo à Look, gravação, look. maquiagem, quem vinha, quem não vinha, qual a receita, qual o prato que ia colocar. Eu tudo. presa. É. E tem Eu pouco presa. tempo isso. Tem pouco tempo. Tem pouco isso. tempo. É, meu cunhado fala essa frase que eu adoro. Não sei se é meu cunhado que fala. Não sei, mas é uma frase muito boa. Quem muito trabalha tem pouco tempo de fazer dinheiro. É. Então, por exemplo, hoje, eu olhando pra você, eu acho que pra sua empresa é muito mais importante você estar aí sentado onde você tá do que se você estivesse dentro da cozinha. É isso. Com certeza. Assim, 100%. E aí, esse entendimento pro empreendedor, ele é muito doloroso, mas, ao mesmo tempo, ele é muito importante. Mas não é todo mundo que chega lá, nesse aspecto. Não, não é. Não é. Porque eu acho que eu conversei isso com uma amiga ontem, que vai ter um episódio aqui também, tá? Já viabilizamos isso. E a gente tava falando exatamente isso. Ela falou assim, eu acho muito engraçado essa visão, como é que mudou a visão empresarial hoje. Que hoje em dia, essa minha amiga, ela tá aí com aporte, com gente entrando, com divisão de, cotas e tal. E ela falou assim, é engraçado como hoje a gente tem essa flexibilidade. Antigamente, eu acho que existia uma coisa de você é o dono da empresa, e aí a pessoa estava na operação. Mas Então, é porque eu acho que nesse início você precisa sobreviver. Exatamente. E aí você não consegue expandir o teu horizonte para ver quais são as possibilidades que você tem. Você acha que a Júlia de 1 ano de empresa sobreviveria a um podcast? Fernanda, eu não achava que eu teria uma manhã de sexta-feira livre. Eu acordava 3 horas da manhã pra assar pão. É isso aí. É isso. Mas é a maturidade. Só que é a maturidade e eu acho que essa flexibilidade de aceitar de cara. Tá bom. Até esse ponto eu consigo. A partir daqui eu delego. Preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de delegar. No início eu falava, ninguém vai fazer a focaccia. Ninguém vai conseguir fazer essa focaccia. É a melhor que eu já provei. Só que, ao mesmo tempo, existia... Olha que eu sou taurina com acidente em touro. Então, comida pra mim é um negócio muito sério. Não, e eu consegui manter o padrão, entendeu? Isso pra mim era um valor inegociável. É, mas foi graças a manter esse padrão que te deu liberdade. Exato. Porque se não mantesse o padrão, você tem que voltar pra cozinha. Não tinha como. Só que, ao mesmo tempo, eu fui... Eu acho que a vida e o universo, ele vem e, às vezes, ele te dá uns... Vai ter que ser. Quando eu engravidei da Laura, era eu que fazia tudo. Eu tinha uma ajudante, Daniele, também te amo. Eu tinha a Dani comigo, era a única pessoa que trabalhava comigo. O Bernardo tinha outra empresa na época. No dia que o Bernardo decide fechar, que ele dá aviso prévio para os funcionários, eu descubro que eu tô grávida. Foi assim. Deus é muito perfeito quando ele faz, tá feito, entendeu? E aí o Bernardo consegue entrar na empresa. Só que o Bernardo não é a pessoa que ia fazer focaccia. O Bernardo era o meu ouro de ele pode me substituir em N funções enquanto eu precisar. Mas a cozinha é minha. A cozinha é minha. E eu grávida, treinei uma nova equipe, as meninas entram dentro da minha casa, porque era em casa, e vamos fazer dar certo. Aumentando com a casa lotada. Cara, eu trabalhei no dia que eu tive a Laura, eu tava limpando geladeira. Não porque eu precisasse, mas porque eu queria estar ali, porque eu não queria fingir que tava fazendo nada. Não aguentava mais ficar na cozinha de jeito nenhum, mas falei, só uma geladeirinha eu consigo limpar. Na hora que a Laura nasce, eu não posso entrar na cozinha. Então, tem demandas, e aí o empreendedorismo é isso também. Chega uma hora que, Fernanda, sinto muito, você não vai conseguir. Você vai ter que sair dessa área. É isso, acabou. Mas ainda assim, eu acho que você só consegue fazer isso quando você tá pronto. Entendeu? Senão a empresa não cresce. Não cresce, Você vai virar e falar, tá bom, exatamente. até aqui eu vou, não vou. Mas o que me entristece é que não é todo mundo que vê. Por isso que tantas empresas fecham ainda. Porque não é todo mundo que consegue ter a maturidade, renovar o repertório. Porque esse repertório, ele existe, ele é renovado todos os dias. Quando você dorme, quando você dorme, quando você acorda, ele está sendo renovado. E ter a visão, né? Porque eu acho que talvez a coisa mais importante do empreendedorismo é você ter a visão. Nunca fiz mapa do sonho, mas eu sei onde eu quero que minha empresa esteja daqui a 5 anos. E o que eu preciso fazer para chegar lá. É isso. E aí você vai... E você vai ter que ver à frente, às vezes você vai ter que bancar a sua ideia. Falar, gente, então... Eu sei que não é o melhor mundo, mas vai ser isso aí. Não, não tem a hora perfeita. Vamos começar com isso
pra gente chegar lá. E agora a gente vai em frente, Sim. né? Mas e aí, Fê? Desafios do varejo? Como é que é pra você? Saiu aí da parte técnica e vai pra um varejo. É bem diferente, né? Porque eu abri a empresa sem antes ter feito um estudo de mercado para entender. Porque, assim, eu tive desafios Você no abriu a início. empresa porque você gostava. Porque eu gostava. Eu gosto disso, vou abrir uma empresa. O que eu acho que, de cara, para quem quer ser empreendedor, hoje eu não faria isso. Não, Ferdã faz parte da minha vida e ela vai fazer até o dia que eu resolver me aposentar, se é que eu vou. Mas hoje, se meu filho chegar para mim e falar, eu quero abrir uma empresa, eu vou falar, então calma aí, vamos tentar entender o mercado, o que é possível. Porque, por exemplo, eu tenho um problema muito grande com frete. Não o frete de correio, com embalagens. Como o produto é acondicionado. São produtos frágeis, taças de cristal. O que eu perdi de taça de cristal? E foi o preço que eu paguei para aprender. Né? Então, assim, então, no início foi, primeiro abrir a empresa, vou botar online. Aí você fica naquela grande expectativa, né? Botei o site online, e agora? Aí você fica lá. E aí? Como é que vai ser? Comecei a vender. Então, assim, eu comecei a estudar varejo, eu devia ter uns 8 meses de empresa, porque até então eu estava na operação. Você estava na operação. A empresa ficava em 2 salas dentro da empresa do meu marido, que fica na Avenida Brasil, aqui no Rio. E eu saía, tinha uma venda, eu pegava o carro, ia lá, embrulhava, postava no correio. Era assim. Então, obviamente, não tinha tempo para olhar. Hoje eu estudo mais o varejo. O que acontece? O nosso mercado ele deu um boom muito grande, né? Durante muito tempo, e até hoje, as pessoas ainda olham primeiro para ela, né? Então, tem a forma como você se apresenta, a forma como você se veste. Isso é uma coisa muito relevante e muito importante. Só que agora não é só. A casa também virou. Porque como todo mundo recebe muito em casa, a sua casa também. Não adianta você andar de Gucci da cabeça aos pés e a sua casa tá com a parede descascando, papel de parede despencando. Não é mais assim. Então, hoje, saiu do corpo da pessoa e se expandiu para casa. Então, hoje há uma preocupação maior com a casa por esse motivo. E eu acho que a pandemia também ajudou a botar uma lupa nisso. As pessoas passaram a ficar mais em casa e a olhar mais para casa. Própria casa. Então, o setor de mesa posta cresceu muito. Foi um dos setores que mais cresceu dentro dessa parte do varejo, não em relação ao varejo total, mas cresceu dentro do próprio segmento, né? E isso botou uma lupa grande. A gente vê quando tem feiras em São Paulo, tem 2 feiras grandes que acontecem no segmento aqui em São Paulo, e é impressionante, cada vez mais as feiras estão mais cheias. Toda hora aparece ads para mim de empresas que eu nunca ouvi falar e que eu vejo que estão ali bem no início. Então, a gente está dentro do mercado, assim como é o mercado de moda, por exemplo, que é extremamente competitivo, né? E aí, quando a gente vê, vamos fazer um paralelo entre Ferdã e Chefe Júlia. A Chefe Júlia é consumo. A pessoa vai precisar estar sempre comendo. Então, você não tem uma preocupação grande com sazonalidade que o nosso mercado tem. Eu super tenho, sabia não? Não sabia. Tem muita sazonalidade? Muita. Muita. Eu entendo que férias não deva ser um dos melhores momentos. A gente tem queda. Janeiro é um mês de queda por causa dessas férias. E um pós-Natal, que é um boom muito grande. E aí o meu boom do Natal não é só Natal. A partir de novembro já tem um boom. Que é a hora que as pessoas querem se reunir. Então, pra mim, hoje o boom... Isso eu já imaginava. Mas a gente tem uma sazonalidade. Aí hoje, com 5 anos de empresa, eu consigo mapear. Mas é isso. Eu fui sobrevivendo e vendo até que chegar um momento, deixa eu entender como é que se comporta. E hoje eu tenho um calendário. Hoje, o que a gente falou de uma antecipação de 8 meses, hoje sim, eu tenho um calendário da empresa, do comportamento de venda, e eu tenho um calendário meu, Júlia, de desenvolvimento de produto, de lançamento de produto, Mas, cara, são 5 anos. Quando eu tava começando, não era assim. Não fazia ideia. Você precisava sobreviver. Eu precisava sobreviver, literalmente. Eu não imaginava realmente que tinha essa sazonalidade. Então, a gente tem essa sazonalidade, a gente tem 3 grandes momentos dentro do ano, que eu acredito que acompanha o varejo da moda, que é, com exceção do Dia das Mães, né? O Dia das Mães é um grande momento pra gente. Inclusive, a gente vai lançar uma coleção assim que... Tô ansiosíssima. Me manda os spoilers todos. Vou mandar. Seu episódio vai sair, gente, já vai ter lançado. Dia 8 de lança abril. dia 20. Lança dia 20 ainda. Graças aos meus fornecedores. Gente, olha só, hein? Vou ficar sabendo em primeira mão todo. Claro que vai. Dia das Mães, Natal e Black Friday. É um momento, assim, muito especial. Tem essa Semana do Consumidor, que também dá um levante, mas não é grande. Agora, curiosamente, semana entre Natal e Ano Novo, vende muito. Pra mim, isso foi uma coisa... Uma surpresa. Uma surpresa, porque normalmente eu dou férias coletivas
né? Porque no primeiro e no segundo ano foi muito... Foi, né? Tipo, obviamente, as pessoas estão viajando, estão fazendo outras coisas. Mas por que eu acho? O que acontece? As pessoas ficam em casa. É igual quando tem feriado. 5 dias de feriado. Feriado de quinta a domingo, quando chegar sábado. Quinta e sexta, as vendas caem. Quando chegar sábado e domingo... Que a pessoa tá em casa, a pessoa já curtiu o feriado. E aí depois ela dá aquela descansada e é o momento onde ela vai ficar ali. E às vezes resolver alguma coisa que ela já tinha namorado. Falar, exatamente. Vou aproveitar e vou fazer isso. Então a gente tem uma sazonalidade grande e aí para isso eu tenho que encaixar essa sazonalidade nos lançamentos de produto, né? E, por exemplo, Páscoa. Páscoa para Ferdinand em especial não é uma coisa que é excepcional. Mas eu vejo para outras marcas aparentam ser. Para a Ferdinand não é. Então, a Páscoa eu faço, a coleção da Páscoa, mas não são coisas que eu vou empenhar tanto como eu estou fazendo no Dia das Mães. Então, assim, esse varejo, né? A gente ainda está fazendo muito estudo, porque eu acho que o estudo é constante. As benditas planilhas, né, são muito importantes para a gente entender. Hoje, por exemplo, dentro das linhas que eu tenho lançadas, eu sei... por exemplo, eu tenho a linha de petisqueira que ela é composta por 7 produtos. Eu sei quais são os 3 produtos que vendem mais. Então, se eu quiser fazer uma coisa que seja bem assertiva, eu vou lá e só lanço 3 produtos daquela linha, porque eu sei que são os que vendem mais. Então, hoje a gente já tem esse grau de estudo... Obviamente, com 4 anos de empresa. É isso. Né? Mas o varejo, de forma geral, foi talvez a maior mudança eu entender isso, né? Porque eu prestava serviço como médica e agora, né? Então, essa foi a coisa mais difícil pra gente conseguir. É difícil, e até você criar o seu calendário. Porque é isso, mesmo que você fizesse um super estudo de mercado, você não ia ter um calendário. Planilha aceita tudo, né? Planilha aceita tudo. E aí é isso, é vivendo. Eu acho que empreender tem que ser, cara, a gente faz, depois você começa, depois você melhora. Depois melhora, total. Né? Fê, vamos pro nosso bate-bola? Olha só, é um programa, tá? Eu tenho entrada, tenho bate-bola, que é uma parte de umas perguntas rápidas. Que a gente já falou muito, mas tem detalhes. E eu acho muito bom, porque mamãe é a chefe. Só que geralmente maternidade aparece um pouco. Você percebeu já que a gente falou pouco de maternidade? Você acha? Eu acho. Acho que a gente falou muito de maternar, mas muito de... Sim. Né? Sim. Mas vamos lá. O que você aprendeu como mãe que você não sabia como filha? Que o amor é infinito. Engraçado, quando meu filho nasceu, é pra ser um bate-bola, mas isso eu acho muito relevante. Tudo bem. Quando meu filho nasceu, eu lembro da minha tia virar pra mim e falar assim: a hora que o médico botar ele em cima de você e que você olhar pra ele sujo, daquele jeito que ele vai estar, vai ser a cena que você nunca vai esquecer na sua vida. E é. Literalmente. E ali, naquele momento, quando eu olhei pra minha mãe, o clique. A chave virou. Eu olhei pra ela com outro olhar. Então isso. Foi o amor, que o amor é infinito e é mesmo. Empreender é resolver problemas. Meu lema. A frase que eu mais escuto dos meus filhos. Te amo. A frase que eu mais escuto dos meus clientes. Que produto lindo. Amei. Chegou tudo tão bem embalado. Não quebrou nenhuma taça. A frase que eu mais escuto da minha equipe. Você é muito compreensiva. É muito bom trabalhar com você. Ai, talvez seja um presentaço. Que eu acho que é um dos nossos... Tem os clientes bem valiosos, mas equipe... É tudo. Quem é sua referência? Minha irmã e meu marido. E o que é sucesso pra você? Família. Acho que pra mim é sinônimo. Você sentiu que o pratinho vai cair, pra quem você liga? Minha irmã ou meu marido. E o que é inegociável na sua agenda? Tempo com a família. Tempo de qualidade com a família, né? E o roteiro perfeito num dia de folga? Fazer churrasco e ficar com a família. Ficar com a família, não tem jeito. Aí a parte da mamãe, ó. Qual a lembrança você quer que as pessoas tenham quando elas pensarem em você? É um pouco amplo, mas de que eu fui uma pessoa boa e de que eu prezei pelos meus valores, por respeitar as pessoas. Isso pra mim é uma coisa muito importante. E um erro que você teve como empresária, mas que você não se arrepende? Alguma coisa que você fez e, cara, foi bom. Erro? Eu tenho uma visão tão diferente de erro. Talvez ter começado a empresa sem fazer esse estudo todo, mas sim, eu comecei e depois eu... Foi. Primeiro eu comecei, depois eu melhorei. Depois eu melhorei. Mas foi isso. E aí, eu tô nessa fase. Mamãe, por que você vai trabalhar? Não, é curioso, porque a minha filha,
O sonho dela era que eu fosse mãe de porta de escola. A gente conversou sobre isso. E eu tenho outras pessoas que a mãe era mãe de Gente, o conceito mãe de porta de escola, aquela mãe que ela só vai se preocupar com o que tá acontecendo na escola do filho, que quer acesso à câmera, que quer tudo, né? Isso. Que chega na escola, se a criança sai às 5, chega às 4, e que participa de tudo, é super ativa ali. Eu nunca fui essa mãe. Eu sei que era o sonho dela. Só que, graças a Deus, a gente conseguiu alinhar essas expectativas. Mas eu acho que era isso. Já até esqueci o que era a pergunta. Por que você vai trabalhar? Então, assim, pra mim, trabalho é... Minha família é a coisa mais importante da minha vida, mas o trabalho é uma parte muito fundamental de quem eu sou. Que lindo isso. Se os seus filhos ou futuras gerações ouvirem esse podcast, o que você gostaria que eles soubessem de por que você fez isso tudo? Por mim. Autocuidado. Uma lição muito forte que eu aprendi em relação à depressão foi isso. O momento mais grave da minha depressão foi onde eu descobri que eu estava fazendo tudo para os outros e que eu não fazia nada para mim. Então, eu acho que tudo na vida tem tempo. Tem o tempo da maternidade, como a Laura demanda hoje de você. E hoje os meus filhos já não demandam tanto de mim. Então, eu acho que é isso. Eu quero que as pessoas entendam que o mundo vai acontecer independente do que for. Mas que se você não se colocar em primeiro lugar, nada vai funcionar bem. É isso. Fê, muito obrigada. Eu que agradeço. Adorei. Acho que a gente... A gente pode conversar, aqui. Exato. A gente pode ficar conversando mais. Mas, assim, muito obrigada não só pela presença, mas pela confiança. Gente, tudo era mato, não existia nada. Olha, eu vou poder dizer que eu fui a primeira aqui, ó. Foi a primeira. Eu falei, vai ser você. Mandei um áudio. Falei, então, eu queria te mandar um convite bonitinho. Primeiro me deixou ansiosa, né? Mandei só ansiosa. Não, você falou, eu quero conversar com você. Eu falei, meu Deus. Só falei, eu tenho um convite pra te fazer. Mas, tipo assim, eu não podia fazer o convite daquele jeito, mas falei, tá bom, Fernanda, vou te mandar um áudio. Porque aí ela já falou, não fala isso comigo. Eu falei, vou te mandar um convite bonitinho. E não foi bonitinho, porque ainda o que você recebeu foi a ideia da minha cabeça. Aí depois a gente chegou nisso. Então, muito obrigada pela confiança de estar aqui. Sou fã da sua trajetória. Te falei que detalhes aqui que surgiram no podcast eu ainda não sabia. Mas muito obrigada pela confiança. Um prazer estar com você. Estar com a Ferdan também, que eu acho que... Não que você seja a cara, mas é a alma do negócio. E foi um prazer. Vou encerrar por aqui. Antes de eu encerrar, onde os nossos ouvintes, olha que chique, podem te encontrar? Redes sociais, né, da empresa, da Ferdan Home. Só @FerdanHome. E meu Instagram, que agora é aberto. Tô fazendo um trabalho ali, né? Mostro empreendedorismo, família. Gosto muito de dar umas opiniões, assim, que nem sempre são muito... né? Enfim, eu falo o que eu penso. @Fedomec. Só isso. E antes de mais nada, também quero agradecer o convite e a recíproca é verdadeira. Ai, que bom, Fê. Fico muito feliz. Gente, para encerrar nosso primeiro episódio de Mamãe a Chefe, devo dizer que esse programa foi realizado com o apoio da Noise Graphics, da chefe Júlia Andrade, porque são coisas diferentes, gente. Eu tô aqui, minha equipe tá lá trabalhando, minha empresa segue rodando, isso é maravilhoso. Então, com o apoio da minha empresa também. Os nossos episódios estão disponíveis agora no Spotify e YouTube, todas as terças-feiras. Então, hoje é o primeiro, terão episódios às terças-feiras no Spotify e YouTube. Minhas redes sociais, @chefjuliandrade, onde tem focaccia, tem colomba, tem tudo por lá. E @mamãeachefe, para vocês encontrarem cortes dos episódios, encontrarem nossas convidadas e tudo que tá por vir por aí. É um prazer estar aqui. Muito obrigada, Fê. Sejam bem-vindos ao meu projeto secreto, Mamãe é a Chefe.